Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para a terceira aula do nosso curso Autoridade Espiritual e Submissão. Que tema maravilhoso é esse tema, né? Falarmos sobre autoridade espiritual, falarmos sobre submissão, é algo de suma importância para nossas vidas. E nós estamos aqui na terceira aula, já falamos sobre o que é autoridade, né? Os níveis de autoridade, os tipos de relacionamento que nós temos, Deus e homem, marido e mulher e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre a legitimação da autoridade e a autoridade do pastor, né? Hoje nós vamos falar sobre a legitimação da autoridade, o que faz uma autoridade ser legítima, e a autoridade do pastor na igreja, tá bom? Então conto com vocês, prestem bem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá fazer a pergunta no chat, ou então pode fazer a pergunta lá nos comentários mesmo. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para abençoar suas vidas, tá? Muito bom ter vocês aqui conosco nessa aula, nosso TADEL. TADEL significa Treinamento Avançado de Líderes, tá bom? E nós estamos agora no curso de Fundamentos, conforme a visão do MDA, da Igreja do Pastor Abe Uber, da Igreja da Paz. Muito bem. O que torna uma autoridade legítima? Bom, primeiro, Deus, ele é a autoridade suprema, ele é o Senhor, o Alfa, o Ômega, o governante dos governantes, ele é o absoluto, né? Acima dele não tem ninguém. Ele é quem delega a autoridade, ele é quem tira, coloca. Nós já vimos isso lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Então Deus, né, não tem nem que falar, ele é autoridade, ele manda, e a gente que somos seus filhos, a gente que criatura dele, temos que obedecer para sermos abençoados e felizes. Muito bem. Mas a gente precisa entender que no nível humano precisa ter limites à autoridade. A autoridade ela tem que ser legítima, ela não pode ser de qualquer jeito, ela não pode ser feita da forma que a pessoa quer, mas ela tem que seguir todos os parâmetros da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus coloca como certo, coloca como verdadeiro. É essa a vontade de Deus para nossas vidas com respeito à autoridade espiritual e submissão. Então o que nós podemos ver? Que a verdadeira autoridade, para ela ser legítima, ela tem que ter algumas coisas. Ela, primeiro, tem que estar sujeita a uma autoridade superior. Toda pessoa, para ter autoridade, ela tem que estar debaixo de outra autoridade. Se ela não estiver debaixo de outra autoridade, ela não tem autoridade para estar comandando aqueles que estão abaixo dela. Por exemplo, no casamento, né, tem Jesus, tem o marido, tem a esposa e os filhos, não é verdade? Então, o marido submete a Jesus, a esposa submete ao marido e a Jesus, e os filhos submetem ao pai, à mãe e a Jesus. Então, a verdadeira autoridade tem que ter esses níveis, né, de comando. Muito bem, você não pode viver sozinho, você não pode fazer as coisas sozinho sem estar debaixo de alguma autoridade. A verdadeira autoridade, ela tem que limitar as suas exigências, ela não pode ser exigente demais, ela tem que respeitar, né, a situação de cada um, tem que respeitar a função de cada um, ela tem que respeitar a capacidade que cada um tem, ela tem que respeitar o tempo que a pessoa tem disponível para estar exercendo o seu ministério, o seu trabalho e assim por diante. A verdadeira autoridade, ela também precisa decidir com base nos objetivos do grupo, né? Quando a gente tem uma igreja, por exemplo, ou então numa empresa, tudo que é decidido é voltado para o grupo. Ela precisa se preocupar com o grupo, não é com a individualidade do chefe ou de alguém, mas é com o bem comum de todos. Então a verdadeira autoridade, ela sempre vai se basear nisso, no bem comum de todos e não de um só, ou até mesmo do próprio líder, né, que quer se beneficiar de alguma coisa. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19. Muito bem. Vamos agora falar sobre a liderança segundo Jesus Cristo.
O líder cristão, antes de tudo, era um servo. Então a liderança segundo Jesus já começa aí. Quem quer ser líder, quem quer ter autoridade da igreja, precisa primeiro aprender a ser servo, né? Mateus 20, versículo 25 a 28. Né? Nós precisamos entender que o reino de Deus é o reino de serviço. Os discípulos queriam, no reino de Jesus, eles achavam que era um reino fixo, físico, eles achavam que era um reino temporal, eles queriam que estivesse abaixo de Jesus, que eles estivessem, né, junto com Jesus, comandando o reino de Jesus. Jesus disse: olha, no meu reino não é assim. No meu reino, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ter autoridade, seja servo. É assim que funciona no reino de Deus. Então essa é a liderança segundo Jesus Cristo. Ministério, segundo Aurélio, significa trabalho ou função de serviço na igreja. Então, todos nós precisamos aprender a servir na igreja. E essa consciência de sermos servos vai sempre nos levar a sermos humildes. Quando você reconhece que você é servo, que a forma de você ter autoridade é servindo, isso te deixa mais humilde. Muito bem. Dentro da liderança de Jesus Cristo é necessário a obediência, a importância da obediência. Todo grupo tem um objetivo comum. A nossa igreja tem um objetivo. Qual é o nosso sonho? Qual é a nossa visão? É sermos uma igreja gloriosa, é sermos uma família de pessoas que se pareçam com Jesus, é sermos um povo unido, um povo de comunhão, um povo santo, um povo que evangeliza, que faça missões, que ensine, né, o evangelho de Jesus para as pessoas, que tenhamos frutos e o caráter de Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do grupo, né? Mas para nós alcançarmos esse objetivo, todos nós, o grupo, precisa obedecer, precisa aprender a obedecer. Se nós obedecemos, nós contribuímos para o grupo. Agora, se nós desobedecemos, não estamos fazendo a nossa parte como parte do grupo, nós estamos prejudicando o grupo e o grupo não vai alcançar seus objetivos. Se tiver alguém, né, em desobediência, o grupo não vai alcançar, queridos. Por isso que é importante a gente, né, obedecer a visão da igreja, negócio de célula, oração, culto domingo de manhã, entendeu? Ler a Bíblia, orar pessoalmente, ter o tempo sozinho com Deus. Tudo isso é importante para nós alcançarmos o objetivo do grupo. Todos nós temos que obedecer, sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Isso tudo é importante para o alvo que nós temos como grupo, como igreja. Então é importante a obediência. Na liderança de Jesus, Jesus não abre mão da obediência. O povo de Israel desobedeceu a Deus, Adão e Eva desobedeceu a Deus. Olha o que aconteceu com eles. Mas olha o exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte, conforme em Filipenses 2, de 5 a 11. O que aconteceu com ele? Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e ele salvou pessoas do mundo inteiro, e está salvando e vai salvar ainda um povo grande, um povo maravilhoso, porque ele foi obediente até a morte. Na liderança segundo a Jesus, existem as relações diversas, né? Existem vários tipos de relações. Algumas são involuntárias, né? Você não pede para nascer na sua família, você não pede para nascer no país que você nasceu. Isso é involuntário. Nós nascemos aqui, nós nascemos na família que nós temos. Mas tem coisa que a gente escolhe com quem vai casar, escolhe qual igreja nós vamos. Aliás, a igreja também é Deus que escolhe, né? É Deus que nos coloca. Muitas vezes a gente acha que nós que estamos aqui porque nós queremos. Não, é Deus que coloca, é Deus que escolhe. Por isso que as pessoas não podem, né, fazer o que quer, porque sempre é Deus que faz. Então, todas essas relações, né, tanto país, família, igreja, casamento, a gente precisa obedecer, precisa aprender a obedecer à liderança. Muito bem. Atitudes em relação à autoridade. Como é que eu devo agir com a autoridade? Devemos ser submissos e obedientes. Submissão é diferente de obediência. O que é submissão? É uma
Desculpe, é uma atitude do coração. Submissão é uma atitude do coração. Eu, antes de obedecer, eu já tenho essa atitude. Já tenho esse coração de servo, esse coração submisso. Então, submissão é uma atitude do coração. E obediência é cumprir o que se foi mandado. Isso é obediência. Muitas vezes a pessoa obedece, mas dentro dela fala assim: ah, eu não quero ir. Né? Ou então tem pessoas que têm a atitude de obedecer, mas de submissão, mas não quer obedecer. Então isso não pode. A gente precisa ter uma atitude de submissão, mas precisa também obedecer. Dentro da autoridade, principalmente na autoridade bíblica, nós temos que tomar cuidado com a murmuração, né? O que é murmuração? Murmuração é falar baixinho, murmúrio. Você está sabendo? Você está sabendo o que aconteceu? Eu não tô contente com essa situação. Murmuração é isso, é pessoas murmurando, falando baixinho por trás, né? Causando confusão, colocando fogo, né? Fazendo inferninho, como algumas pessoas dizem, né? Prejudicando a obra, prejudicando os pastores, sabe, aquelas pessoas que ficam por trás, né? Fomentando discórdia, fomentando brigas, fomentando divisões. Tome muito cuidado com a murmuração, porque a murmuração atrapalha a autoridade, atrapalha o mover, atrapalha o sonho do grupo. Então tome muito cuidado. Agora nós vamos falar sobre, dentro da igreja, a autoridade do pastor. Como é que deve ser a autoridade do pastor? Eu não estou defendendo a minha causa, entendeu? Porque eu sou o pastor da igreja. Não, eu estou falando e vou falar o que a Bíblia ensina sobre a autoridade do pastor, a autoridade dentro da igreja. Muito bem, autoridade pastoral. Os pastores estão sobre os crentes, ou seja, eles têm autoridade sobre os crentes no Senhor. Desde que eles estejam no Senhor, eles têm autoridade dos crentes. Quando eles saírem debaixo da direção de Jesus, eles não têm mais autoridade, eles perderam a autoridade, né? Como é que deve acontecer, né, com respeito à autoridade do pastor? Quando eu honro e me submeto a eles, aos pastores, eu estou me submetendo ao próprio Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor da igreja. Quem honra, quem submete ao pastor, está honrando e submetendo ao próprio Jesus. Cada igreja, isso aqui são alguns fatos sobre a autoridade pastoral. Cada igreja deve ter seus próprios líderes e governos, conforme Tito 5, Atos 14, 23. Cada pastor é supostamente ordenado por Deus e, de acordo com as Escrituras, é qualificado. Então, a pessoa não pode falar assim: eu vou ser pastor e pronto. Eu quero ser pastor e pronto. Primeiro ele tem que ter um chamado, primeiro ele tem que ter uma vocação, primeiro ele tem que reconhecer essa vocação na vida dele. As pessoas que estão em volta dele têm que reconhecer essa vocação dele. E outra coisa, ele tem que estar preparado. Ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que conhecer as doutrinas da palavra de Deus, ele tem que conhecer como é que funciona a obra de Deus, a igreja, né? Tudo que diz respeito à igreja. Então, o pastor, ele tem que ter uma vocação espiritual, mas ele também tem que ter um preparo intelectual, um preparo emocional, né? Para que ele possa ser um pastor conforme Deus quer. Cada pastor é supostamente, já falei, cada pastor é considerado como um ensinador e um observador das regras. Então o pastor tem que ser um professor, ele tem que ser um mestre, ele tem que saber manejar a palavra de Deus. Não pode ser uma pessoa neófita, como diz Paulo, né? Ele tem que conhecer bem a palavra da verdade, né? Manejar bem a palavra da verdade, conforme Paulo diz para Timóteo. Então ele precisa ser um ensinador, precisa ser um professor para a igreja e um observador da palavra de Deus. Ele tem que cumprir a palavra de Deus, conforme Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 9 a 11.
1 Pedro 5, 1 a 2. Muitas pessoas acham que diácono é um líder na igreja, né? Diácono, ele não é um líder na igreja. Se você ler lá Atos capítulo 6, você vai ver que diácono é aquele que cuida dos serviços da igreja, da mesa, da ceia, da mesa do pastor. Ele deve estar cuidando do pastor, cuidando da família do pastor, cuidando do trabalho da igreja. Então nunca confunda diácono com pastor. Pastor é o que tem autoridade, é o que é o líder. O diácono é aquele que é o servo, é aquele que, vamos dizer, que é o braço direito do pastor. Vamos lá. Falando de autoridade do pastor, vamos falar sobre a extensão da autoridade do pastor, até onde ela deve chegar. Existem 3 grandes áreas de responsabilidade pastoral. Primeira, um pastor, ele tem autoridade biblicamente e responsabilidade de ensinar e pastorear a igreja. Ele deve ensinar, ele tem essa autoridade, ele é a pessoa, biblicamente falando, responsável por isso, e ele deve pastorear, dar alimento para o povo, né? Ele deve sustentar o povo com a palavra de Deus, dar o alimento da palavra de Deus. Conforme Atos 20, 28, Efésios 4, 11 e 12. Segundo, 3 grandes áreas eu falei, né? Segunda, um pastor tem a responsabilidade e autoridade para proteger a igreja de falsos ensinos. Irmãos, os crentes, eles têm que aprender a se submeter, têm que aprender a obedecer, mas a gente não pode aceitar qualquer ensino no meio da igreja. Não pode. A gente precisa entender que a igreja, as ovelhas de Jesus, elas precisam ser bem cuidadas. Então, se vier alguém aqui com a doutrina errada, o pastor não pode aceitar isso, não pode deixar que essas coisas aconteçam no meio da igreja, porque muitos, né, aliás, não muitos, mas em alguns momentos na igreja apareceram muitas pessoas ensinando coisas erradas, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e muitas vezes o pastor não soube combater aquilo, ou até aceitou aquela doutrina e implantou na sua igreja. Eu conheço algumas histórias aqui, veio na minha mente agora, mas eu não vou falar para não expor ninguém. Está lá em Atos 20, 28 a 31, 1 Coríntios 14, 29, Paulo falando sobre isso, né? De proteger a igreja de falsos ensinos. Terceira grande responsabilidade do pastor. O pastor tem a responsabilidade e autoridade para supervisionar todo o trabalho da igreja, né? Muitas vezes as pessoas fazem as coisas da igreja, ou querem fazer as coisas da igreja. É muito bom quando nós temos pessoas dispostas, pessoas disponíveis para estar fazendo a obra do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas não avisam o pastor, muitas vezes a pessoa não fala para o pastor, né? Eu estou fazendo isso, ou eu vou fazer aquilo, o que você acha, qual é a sua opinião, se autoriza. Não fazem isso, né? Às vezes o pastor vai ficar sabendo depois de muito tempo, né? Ou então depois que já foi feito. Isso não é bom, porque o pastor é o principal responsável por toda a igreja, é o principal. Até os pastores auxiliares precisam estar dando satisfação, precisam estar dando, abertura para que o pastor presidente possa estar também supervisionando os seus trabalhos, seus ministérios e assim por diante. Não pode ter esse negócio, vamos fazer, mas não precisa falar para o pastor. Não é assim que funciona. Na igreja de Jesus não é assim. A gente precisa dar satisfação, né? Atos 20, 28 fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,12, 1 Pedro 5, de 1 a 2. Então o pastor, ele precisa saber o que acontece na igreja, quais são os ministérios, o que está sendo feito. Ele tem que saber, até para poder supervisionar, saber se não está sendo feito nada contra a palavra de Deus. Dentro da autoridade do pastor existem limitações também, né? O pastor, ele não tem a autoridade absoluta
Só quem tem autoridade absoluta é Deus, né? Então, existem algumas limitações à autoridade do pastor. Quais são? O pastor só tem autoridade se for delegada por Deus. Se ele recebeu a delegação de Deus, ele tem autoridade. Se ele liderar de acordo com a palavra de Deus, ele tem autoridade. Se ele tiver bom testemunho, conforme 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele tem autoridade. Se ele pregar o evangelho puro e simples de Jesus e não outras doutrinas, né, antibíblicas, ele tem autoridade de Jesus. E se ele faz bem o seu trabalho, ele tem autoridade. Tá? Quais os textos que falam sobre isso? Hebreus 13:7, Atos 17:10 e 11, 1 Tessalonicenses 5:21, Atos 20:28, 1 Tessalonicenses 5:12 a 13. Então o pastor, para ter autoridade, ele precisa pregar a palavra bem, ele tem que ter bom testemunho, ele tem que pregar o evangelho puro e simples e não a lei de Moisés, e ele tem que fazer bem o seu trabalho. Características espirituais da autoridade do pastor. Existem algumas características, né, espirituais. Quais são? A autoridade do pastor tem que ser distinta daquelas exercidas pelos líderes do mundo secular. Ela não pode ser igual, né? Não pode haver essa opressão de cima para baixo, como acontece muitas vezes. Ele não pode obrigar ninguém a fazer. Ele primeiro precisa dar o exemplo. A gente trabalha com filhos de Deus, com servos de Deus. Então a gente dá o exemplo para que as pessoas possam seguir as nossas pisadas. Então o pastor não pode ser aquele, faça isso, faça aquilo, mas ele não faz nada, ele não faz a sua parte. Não pode ser assim. Não pode haver essa opressão em cima das pessoas. É lógico. Eu aprendi esses dias uma coisa interessante. Na igreja, irmãos, que a gente sempre teve aquela ideia que igreja é voluntariado, né? A gente sempre teve essa ideia. Voluntário, as pessoas são voluntários. Lidar com a igreja não é fácil porque as pessoas são voluntárias, mas a gente estava errado com isso, com respeito a isso. Nós estávamos pensando errado ou erradamente. Nós precisamos entender que antes de sermos, além de sermos ovelhas, nós somos servos. Além de sermos filhos de Deus, nós somos servos de Deus. E servo não é voluntário. Servo faz e obedece. Concorda comigo? O servo precisa obedecer. Mas mesmo sabendo que o servo tem que obedecer, o pastor não pode oprimir. O pastor não pode obrigar. O servo tem que fazer como eu falei antes. Ele tem que ter esse coração submisso e depois ele vai obedecer. Quais são as características espirituais da autoridade do pastor? É usada para o propósito de edificar e proteger o povo de Deus. A autoridade do pastor é usada para edificar a igreja e proteger o povo de Deus. 2 Coríntios 13:10, 1 Pedro 5:2. A autoridade do pastor é a de um meramente cuidador e ajudador. O pastor cuida, o pastor ajuda, né? O pastor é aquela pessoa que ele é igual o pai, né? Ele cuida, ele ajuda e protege a sua ovelha. É uma autoridade de amor. O pastor trabalha por amor, tem que trabalhar por amor. 1 Tessalonicenses 2, 7 a 11. Cuidador e ajudador, o texto é, pastor como cuidador e ajudador é Tito 1:7, 1 Coríntios 3:9, 1 Coríntios 4:1, 1 Coríntios 12:7. Então o pastor, a autoridade dele é a autoridade com amor. E quando a gente faz com amor, é muito mais fácil, né? Quem faz com amor as coisas nunca trabalha, né? Nunca trabalha. Quem faz as coisas com amor nunca trabalha, nunca é pesado. A autoridade do pastor, ela é uma autoridade para construir e não para afundar. 2 Coríntios 10:8, Efésios 4:11
11, 12. Ele tem que construir, ele tem que levantar, ele tem que edificar, ele tem que levar as pessoas ao crescimento, ao amadurecimento e não afundar as pessoas. O pastor também precisa entender que ele não é o dono da igreja. Olha o que diz 1 Pedro 5, de 1 a 3. Portanto, apelo para os pastores que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É assim que o pastor deve agir. Ele não é o dono da igreja. Já estou quase encerrando. E eu vou encerrar falando algumas sugestões para os pastores. Primeiro, sugestões para os pastores. Não se esqueça que o rebanho é de Deus. Outra, trate o povo como gostaria de ser tratado. Mateus 7,12. Outra, tratar as pessoas com igualdade. Trata todo mundo igual, né? Não tenha preferenciais ou pessoas preferenciais na sua vida. 1 Timóteo 5,21. Edificar é dar liberdade para as pessoas fazerem a vontade de Deus. Não impeça as pessoas de trabalhar, de fazer a vontade de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 8. Encoraje o povo a dar ideias para a obra do Senhor, né? Sempre peça ideias, encoraje eles. Efésios 4, 11 e 12. Objetive formar líderes para ajudar na obra do Senhor. Não queira fazer tudo sozinho. Prepare líderes, prepare pessoas para trabalhar com você. Atos 13 e 1 e 24. Resista ao orgulho e a autoexaltação. Nunca seja orgulhoso, se achando o máximo, o melhor, e nem fique se autoexaltando, dizendo o que você é, o que você faz. Marcos 10, 42 a 45. Seja líder de verdade, igual a Jesus. Não transfira a responsabilidade pessoal, que é só do pastor, que é sua, para quem não é pastor. Não tenha medo de pedir opiniões e deixar as pessoas também decidir algumas coisas. Agora, sugestões para os membros. Faça de tudo para ser submisso e obediente como membro da igreja. Hebreus 13, 17. Faça de tudo para ser submisso e obediente aos seus pastores e líderes, tá bom? Lute pela verdade das Escrituras e não pelas suas próprias preferências. Busque sempre a verdade da palavra de Deus e não o que você acha e não o que você pensa. Os membros, eu estou falando. Guarde o seu coração e a sua atitude. Quando for falar, fale com amor. Efésios 4, 15. Pode falar a verdade, mas fale com amor. Mantenha seus olhos focados em Cristo, ao invés de colocá-los nos homens deste mundo. Hebreus 12, 2. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que se a gente olha para as pessoas, né, dependendo do testemunho delas, a gente pode desanimar, pode cair, mas também podemos levantar e se animar também. Depende do testemunho que você está olhando. Ore por seus pastores e pelos outros líderes da igreja. Nunca esqueça de orar pelos pastores e líderes. Não deixe qualquer coisa levar você para longe da igreja. Não deixe que nada tire você da igreja. Hebreus 10, 25. Não se afaste da comunhão. Faça de tudo para você ir para o culto, ir para a igreja, tá? Não tem, quando a gente quer, não tem dificuldade, queridos. Quando a gente ama, não tem dificuldades, tá? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Não se esquecer que não há igreja perfeita. Não existe igreja perfeita.
Não adianta você falar, eu vou sair da minha igreja porque a minha igreja, não gosto disso, não gosto daquilo, eu não concordo com isso. Você não vai achar a igreja perfeita, não existe. É isso, em nome de Jesus, que você vai ser abençoado. Lembre-se que se o pastor... lembre-se que ser pastor não é fácil. E eles têm grande autoridade, mas toda a autoridade traz também responsabilidade. Então, os pastores um dia vão ter que apresentar a igreja para Jesus. E eles querem fazer isso de uma forma contente, não chateados. Então, lembre-se, não é fácil ser pastor. Não é fácil lidar com pessoas. É algo maravilhoso, você está investindo em vidas. Não existe coisa melhor nesse mundo do que você investir em vidas, do que você abençoar vidas, do que você ajudar as pessoas. Não existe nada melhor do que isso. Mas não é fácil. Então, pense nisso, né? E os pastores querem um dia dar conta da igreja alegremente. Um dia nós queremos chegar diante de Jesus com todo o rebanho e falar assim: nós cumprimos, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fiz o que foi me mandado fazer. E aqueles que Deus nos deu, nenhum deles se perdeu. Olha que coisa maravilhosa. É isso que nós esperamos um dia, tá bom? E Deus abençoe vocês. Na próxima aula vamos continuar falando sobre autoridade espiritual e submissão. Que Deus possa dar revelação, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe essas vidas que estão aprendendo, crescendo, que eles possam ter revelação da Tua Palavra, possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe vocês.